Olá, vamos estudar hoje um caso que viralizou aí na internet. A abordagem de um ciclista por dois policiais militares do estado de Goiás. Podemos até discordar do que a lei traz para nós como regra das abordagens policiais. Mas é com base nestas leis que nós vamos estudar o caso, vamos estudar a legalidade da ação, correto? Vamos partir do artigo 144 da Constituição Federal. O artigo 144 da Constituição Federal traz o rol de órgãos que vão fazer segurança pública. São os órgãos de segurança pública. Lá no artigo 144, o caput começa da seguinte forma. A segurança pública, vírgula, dever do Estado, vírgula, direito e responsabilidade de todos. A nossa Constituição, a nossa lei maior fala que o Estado é obrigado a oferecer segurança pública. E lá nesse artigo já fala quais são os órgãos que vão fazer essa segurança pública. São o rol de polícias lá no órgão, os órgãos. São as nossas polícias. E na sequência fala que é direito de todos a segurança pública, mas é responsabilidade de todos também. E essa responsabilidade de todos nada mais é do que colaboração. Todos temos que colaborar para a segurança pública. A Constituição, o texto constitucional já sabia que sem a colaboração de todos seria difícil fazer segurança pública. Vamos sair então desse texto constitucional. Vamos sair então e vamos agora debater onde que está a legalidade das abordagens policiais. Eu começo falando do Código de Trânsito Brasileiro. Lá no Código de Trânsito Brasileiro, você vai ver que as polícias militares, polícias rodoviárias federais e os demais órgãos de fiscalização de trânsito, eles têm, por lei, a obrigação de fiscalizar os veículos. Fiscalizar o trânsito, fiscalizar o veículo. Portanto, com base nessa legislação, nós temos então uma obrigação do cidadão quando for parado em uma blitz para verificação de documentos, as condições do veículo, o cidadão ele tem que parar para estas polícias, para estes órgãos, porque existe uma lei que fala que eles são responsáveis para fazer essa fiscalização. Se o cidadão ali não para, não colabora, lembra da Constituição? Se o cidadão não para, não colabora, existe um crime chamado desobediência. É um crime de desobediência, pois está diante de uma ordem legal dada por uma lei que manda aqueles agentes fiscalizar o seu veículo. E você não obedece essa ordem legal, está diante de uma conduta criminosa, crime de desobediência. Isso para verificação do seu veículo. Partimos nós, vamos sair do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá para o Código de Processo Penal. E essa abordagem policial, essa busca pessoal na pessoa, essa busca dentro do veículo para verificar se existem coisas erradas, pode fazer ela sem uma ordem judicial? O policial pode fazer ela sem uma ordem judicial? O artigo 244 do Código de Processo Penal fala o seguinte: a busca pessoal independerá de mandado judicial. A busca independerá de mandado nos seguintes casos. Primeiro, prisão em flagrante. Prisão em flagrante é uma prisão que não precisa de ordem judicial. Imagina se precisasse. Encontra-se o indivíduo cometendo conduta criminosa, eu tenho que buscar uma ordem judicial. Isso não ia dar certo. Tirando essa prisão em flagrante, quais são as outras possibilidades de busca pessoal sem mandado? Olha só. Fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. O que é o corpo de delito? Vestígio de crime. Vestígios de crime. Isso aqui inclui o entorpecente, né? O entorpecente. Agora vamos lá. Fundada suspeita que o indivíduo possa estar portando armas ou estar com algo ilícito, seja documento, objetos. Essas fundadas suspeitas, como que o policial vai analisar e chegar ao ponto que é uma suspeita? E aí é onde é que tem uma diferença entre o cidadão comum e o policial, que é treinado para isso. Na própria formação policial, na academia de polícia, para ele é passado
os modos operandi de cada criminoso, dos criminosos. Como que os criminosos atuam? Ele aprende isso na academia de polícia. Por quê? Porque os criminosos estão todo dia inovando para burlar a segurança, para assar a polícia para trás. Depois de formado, ele entra para a experiência no dia a dia, no combate, no dever, que a Constituição falou. Ele é obrigado, é o dever, obrigado. Ele é o representante do Estado, obrigado a fazer segurança pública para todos. Nas suas experiências, vivendo as suas ocorrências, ele se depara com várias situações em que os criminosos tentam burlar a segurança pública, passar a perna na polícia. Diante desta formação, diante desse conhecimento empírico, dessa experiência de trabalho, a visão do policial jamais será igual à de um cidadão comum. Jamais será igual à do cidadão comum. Agora eu te pergunto, existe a possibilidade de um cidadão comum cometer uma conduta que aos olhos do policial é suspeita, mas na verdade é uma conduta lícita? É uma conduta lícita. Só que o policial, verificando aquela conduta, pensa que analisa como uma suspeita, uma atitude suspeita, e aborda. Existe possibilidade de acontecer isso? Do cidadão de bem cometendo uma conduta lícita, nada de errado, mas aos olhos do policial ter algum tipo de suspeita? Claro que sim. Claro que sim. Claro que é possível. Às vezes vou levar a minha filha na escola, quando o trânsito tá cheio, eu dou 2, 3 voltas do quarteirão para ver se dá uma aliviada. Já pensou se alguém olha no circuito de câmera, tá lá ameaçado de morte, vê meu carro passando lá? Vai pedir para abordar. Lembra do texto constitucional? Colabora. É responsabilidade sua também, segurança pública. Tem essa visão. É possível sim com uma conduta lícita, seja aos olhos do policial uma suspeita. E nessa hora você tem que ir lá obedecer o texto constitucional, colaborar e entender que o policial está ali na obrigação, e se ele falhar, e se ele tiver suspeita e não for lá conferir, ferrou. Ferrou para todo mundo. Se o policial não abordar, ir embora com aquela dúvida na cabeça, ferrou para todo mundo. Graças a Deus que aborda. Graças a Deus que aborda. Então temos que ter essa consciência, porque a própria Constituição está falando. A própria Constituição está falando, colabora todo mundo. E essa noção de que às vezes o cidadão de bem comete sim algumas condutas que aos olhos da polícia pode ser suspeita, é só chegar e colaborar. É colaborar. Existe a prerrogativa, está aqui no artigo 244, é lei, se não cumprir é crime de desobediência. Tudo bem. E aí você fala, pô, mas o tratamento muito agressivo do policial na hora da abordagem. Um tratamento agressivo. Olha, a abordagem policial é um momento crítico. É um momento crítico de muita tensão. Para o policial, mais ainda. Para o cidadão de bem é tranquilo. Por quê? Porque ele sabe que dali não vai evoluir. Agora, para o policial é muito tenso. E quem que é treinado para garantir a segurança do abordado e do próprio policial? É o próprio policial. O policial é que é treinado para gerenciar essa abordagem. Ele tem que estar no comando porque ele é treinado para isso. Hoje ele aborda alguém que é um cidadão de bem, confere e ele vai embora. Mas outros dias, esse faro, esse instinto policial vai levar ele a coisas absurdas, até confrontos. Há um tempo atrás eu perdi um colega militar numa abordagem ao menor, um tiro de 22, morreu fardado. Então a abordagem policial é um momento crítico. Essa agressividade demonstrada para o policial é porque ele desconhece o ambiente e ele precisa chegar chegando, gerenciando tudo. Tanto que é que na abordagem policial ela entra em um nível a partir do momento que o policial vai gerenciando, ela vai se estabelecendo, até a empunhadura já se transforma. De pronto alto vem para o sul. É o policial chegando, e aí o cidadão de bem tem que entender o quê?
Eu preciso colaborar, esse cara tá aí atrás de bandido, eu não sou, mas tudo bem, ele tem que fazer isso, graças a Deus que ele tá fazendo isso. Olha, eu falei agressividade é diferente de violência. Violência é uma coisa, agressividade é outra. No vídeo que nós vimos, o policial não ofendeu de maneira alguma, em nenhum momento, não houve xingamento. Não houve xingamento, não houve nenhum tipo de injúria, houve uma agressividade, uma tentativa de controlar e na sequência uma desobediência. O indivíduo desobedecendo aquilo que é legal, a abordagem policial. E ainda se arriscando, e aí eu dou 10 para o policial lá que estava abordando. O indivíduo diante de uma abordagem, ele abaixa para pegar um objeto. Meu Deus! É um policial. Ele está ali vendo todo dia ocorrências diversas. Estava ali, ó, prestes ao indivíduo ali a ser vítima de uma situação putativa. Já pensou o policial, imagina algo diferente ali, dispara contra ele numa legítima defesa putativa. O policial ainda foi safo, conseguiu visualizar que ele ia pegar o celular. E se tivesse uma moita atrapalhando o policial ver que era um celular? O crime de desobediência foi nítido. Estava confrontando, estava sem noção do seu papel de cidadão e do papel da polícia. Não houve agressão verbal, houve agressividade. A agressividade é a defesa e a necessidade do policial para gerenciar. Ele tem que chegar gerenciando e aí os ânimos vão acalmando a partir da colaboração. Sabe-se lá o que ele vai encontrar. A visão do policial é diferente da sua. O cidadão de bem. Porque ele é treinado policial. Às vezes você, certa vez, em uma dúvida que eu tive em trabalhando, pedi uma viatura para fazer abordagem nas senhoras, prenderam uma pistola e 42 munições. As pessoas que participaram da ocorrência falaram, cara, como é que você conseguiu perceber? Falei, não, a atitude dela foi diferente de outras pessoas que eu já vi acontecer aqui. Cara, a visão do policial é outra. A sociedade tem que colaborar. Tem que colaborar, porque isso é bom a abordagem. Eu, como policial, sou parado, eu coloco a mão para fora do veículo para colaborar com os caras que estão trabalhando. Olha, eu sou policial, tem a carteira tá aqui, a pistola tá ali, tal. O que o senhor quer que eu faça? Colaborar é tenso, é difícil ser policial. Não é fácil. Bom, nós estávamos então numa ocorrência onde o indivíduo cometeu um crime de desobediência. Visivelmente alterado. Visivelmente alterado. Um porte físico avantajado, alterado. Resistiu à verbalização. 2 policiais, um vai no volante. Você na ocorrência como policial, levaria ele sem algema dentro dessa viatura? Quantos casos ele estava sendo preso? Isso dá um susto na pessoa. O emocional vai lá em cima, ele já estava super alterado, descontente, achando que estava sendo vítima toda hora. Não sabe como funciona as regras. Levaria ele sem algema? Sem algema, a própria integridade física dele estaria em risco. Porque nós estaríamos dando margem para ele tentar algo e obter êxito onde certamente ele não ia ter. Ou vitimava um policial, ou ele se tornava vítima. Bom, deixo aqui a minha análise técnica sobre o fato e deixo aqui também uma mensagem a toda a sociedade que colaborem com as polícias e procurem verificar as leis que regulam as ações policiais, as técnicas policiais, que vocês compreendem melhor. Beleza? Forte abraço.